Meus queridos irmãos, abram a Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, no capítulo 22, e me acompanhem numa leitura rápida. Vou ler apenas 2 versículos, verso 1 e o verso 2 deste capítulo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Toda vez que você ver na Bíblia essa expressão holocausto, você tem que ter ideia que essa quer dizer um sacrifício totalmente queimado. A palavra holocausto no hebraico significa um sacrifício totalmente queimado. Por quê? Porque quando Deus instituiu as leis referentes aos sacrifícios, havia várias, eles não tinham a mesma forma, e muitas vezes o que era sacrificado perante o Senhor, uma parte ia para o sacerdote, uma parte ia para os levitas, e outra parte a pessoa trazia para comer na sua casa. Mas holocausto quer dizer sacrifício, oferta totalmente queimada ao Senhor. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, e no verso 9, diz assim: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque. A edificação de altares no Antigo Testamento e a conotação ou entendimento da palavra altar, por exemplo, para nós hoje, isso aqui é um altar, né? Mas o altar era um lugar específico onde Deus era adorado, e sempre se reveste de um entendimento puramente espiritual. O altar era direcionado para o culto ao Senhor. Abraão, durante a sua vida, ele edificou 4 altares. 4 altares. Ele foi um edificador de altares, e isso é algo que pouca gente consegue ver na vida de Abraão, e este aqui foi o último altar. Por isso que eu dei a essa palavra como tema o último altar, as primícias de um missionário ancião ou de um ancião missionário. Porque muitas vezes nós não nos damos conta de como é importante nós ofertarmos para Deus, mas de maneira especial. Eu não me refiro a essa oferta que foi trazida aqui agora, nem aos dízimos que foram colocados. Eu me refiro a algo muito mais importante do que isto, e que começou lá no Éden, no dia em que diz que, ao cabo de algum tempo, Caim trouxe uma oferta para o Senhor, e diz que o seu irmão Abel, das primícias do seu rebanho e do melhor que tinha, ele trouxe, e diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas Deus aceitou Abel e a sua oferta. Portanto, aquilo que vem primeiro é o que Deus recebe. Veja que Deus disse para Abraão: toma teu filho único. Portanto, era o único filho que ele tinha. Ele não tinha outro,
Abraão deveria ter aqui aproximadamente entre 125 a 135 anos de idade. Isaac não era exatamente uma criança, como alguns dizem, ele era moço porque ele era solteiro, porque pouco tempo depois ele já se casou. Mas o Salmo 116, verso 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que nós podemos trazer para Deus? Qual é a nossa oferta que vai fazer com que o coração de Deus se alegre para conosco? Tem que ser sempre algo. Ou Deus tem primícia na tua vida, ou Deus tem primazia na tua vida, ou você diz que você ama a Deus e que você serve a Deus, mas isso só é da boca para fora. Então Deus não quer só os melhores anos da nossa vida. E alguns dizem assim: não, eu sou muito jovem, quem sabe quando eu tiver um pouco mais de idade, eu vou servir a Deus. Não é assim que a coisa trabalha. Quando Deus me chamou para o campo missionário, quando eu me ofereci, eu tinha 18 anos e não me dei conta disso. 20 anos depois, quando eu estava com 38 anos de idade, que Deus cobrou, eu disse: mas por que agora, Senhor? Ele disse: tu não lembra, mas há 20 anos atrás, tu te ajoelhaste diante do altar e tu ofereceste a tua vida, e eu aceitei a tua oferta. Glória a Deus. E agora eu estou te cobrando isso. Então eu saí daqui no dia 31 de março de 88 para um país que eu só tinha as piores informações acerca dele. O que eu via naquela altura na televisão era Moçambique era o país mais pobre do mundo, a guerra tinha destruído, mais de 1 milhão de pessoas tinham morrido na guerra, eram milhares e milhares de pessoas mutiladas, o país estava economicamente destruído e estava tendo uma campanha, pastor Walter, da Sociedade Bíblica para conseguir Bíblias para lá, e eles mostravam aquelas mães, seminuas, com o peito magro, e a criança não tinha mais o que sugar ali. E eu fui ver isso depois, eu pude conviver com isso depois. Então, quando eu cheguei ali, eu perguntava a Deus: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu olho uma pessoa, por exemplo, como este homem, que quando ele foi chamado por Deus, lá na sua terra, onde ele vivia, o seu nome não era Abraão, era só Abrão, que quer dizer pai elevado. E Deus disse para ele assim: Abrão, e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E nós vemos que ele tinha 75 anos de idade, está no capítulo 12 de Gênesis, com 75 anos de idade, sem filhos, porque a sua mulher era estéril. Deus chama este homem e diz para ele assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua família, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu não conheço nenhum exemplo na Bíblia de homem, um exemplo de missionário como este homem chamado agora conhecido como Abraão, mas que era só Abrão, era só um pai elevado. Mas ele não era membro da igreja quadrangular, ele não esteve na escola bíblica dominical, ele não foi da Assembleia de Deus, nem da igreja, não tinha Bíblia nesse tempo, não havia Bíblia, não tinha profeta, não tinha pregador, era Deus falando. O mesmo Deus que pregou para Caim foi o Deus que falou com Abraão. E que eu fico maravilhado é que este homem, em nenhum momento ele perguntou para onde eu vou, como vai ser a minha vida, o que é que eu vou fazer ali. Não, ele não fez nada disso. Mas se você observar, se você tiver o cuidado de chegar lá no capítulo 12, e aqui eu vi que vocês têm um recurso muito bom,
Vou dizer para minha filha já começar a copiar isso aí, porque isso aí ajuda muito. Ela está ali, ela está copiando tudo. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, eu quando saí daqui, eu sabia que eu ia para Moçambique. Era terra ruim, era ruim. Era o pior lugar do mundo. Mas eu sabia para onde eu ia. Eu era advogado, eu tinha um bom escritório de advocacia. A minha esposa sabe disso. Eu me dava o luxo de aceitar as causas que eu queria aceitar. Eu tinha a minha loja, que era ela que administrava com o meu cunhado, está ali, pastor Manuel, está ali atrás agora. Viajava muito. E agora, dentro da minha cabeça, eu não contava com Deus nem com a igreja, eu contava comigo mesmo. Eu pensava, pastor Walter, a minha loja pode me sustentar à vontade. Mas quando você põe a tua confiança no homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia em si mesmo. E Deus me mostrou quando eu cheguei lá que aquela minha confiança ia fazer desaparecer. Porque ou você confia em Deus ou você não consegue andar com Ele. Poucos meses depois que eu chego em Moçambique, já com a minha família, agora 2 anos depois disso, que eu fui para lá em 88, em 90, eu levei eles para lá. Pouco tempo depois vem a notícia: a tua loja já era. 2 santos irmãos evangélicos tem que ser, né? Um era meu procurador, o outro era meu sócio. Simplesmente pegaram na loja, venderam para eles mesmos e subiram com ela. E agora, Eliel, como é que tu vai viver? Para completar, passados apenas 5 meses que eu estava lá em Moçambique, eu recebo um telefonema no dia que esta senhora faz anos. E o telefonema era 8 horas da manhã aqui no Brasil, 1 hora da tarde lá, estávamos almoçando. O telefonema era: olha, soubemos que você é muito rico, que você levou uma mala com $1 milhão, pastora Regina, $1 milhão. Não sei como é que alguém consegue acreditar numa história dessa, sair pelo aeroporto com o Polícia Federal com $1 milhão na mão. E daqui não vai mais nada. Se você quiser dinheiro, vai trabalhar. E então, essa era a última esperança que eu tinha, né? Não tem loja, quem sabe a igreja agora vai. Até isso Deus tirou também. E eu lembro que eu tinha 7 passagens, as passagens nossas todas, nós temos 7 pessoas, eu, esposa, filhos e umas 3 missionárias. E eu fui para um cantinho que eu tinha assim, debaixo de uma escada que eu dividi, fiz uma salinha, me ajoelhei sobre elas e perguntei assim: Senhor, e agora? O que é que eu faço? Veio a resposta, eu ouvi tão alto como eu estou ouvindo a minha voz agora: fica, eu vou te sustentar. Mas Abraão não falou nada disso. Se você prestar atenção aos versículos seguintes, Deus disse para ele o quê? Farei de você um grande povo e te abençoarei. Eu estou com uma versão um pouco diferente, meus irmãos. Aqui, mas eu vou começar a ler aqui. Isso aqui está chique demais, né? Acho que eu vou levar o culto com tudo para lá. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vou ficar só com a primeira parte. Diz assim, diz aqui assim, aquela primeira parte diz assim, quando Deus diz para ele o quê? Tornarei famoso o teu nome, farei de você uma grande nação. Bom, fazer uma grande nação de quem não tem filho com 75 anos e uma esposa estéril. Onde está o mínimo de segurança para você acreditar numa promessa desta ordem? Porque ele já tinha mandado embora Ismael, porque Deus disse, ele não sabia, mas ele ainda iria mandar embora Ismael lá na frente dele. Só que ele só tinha Sara, e Sara era estéril.
Ele era um homem de idade. E a natureza, ela não muda o seu curso por nossa causa. Mas ainda assim ele tinha a promessa: você será uma grande nação e o teu nome será grande e tu serás uma bênção. Mas ele não via nada. Mas se você deixar só por um instante de você olhar as coisas de Deus, não como elas parecem ser, mas como Deus quer que elas sejam, você vai ver que Deus não faz promessas em vão. E o que eu fico maravilhado com este homem é que diz assim, aqui no verso 4: partiu, assim partiu Abrão. Veja que era Abrão, que está aí, não é Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E um detalhe: e o Ló foi com ele. E eu já vi muitas críticas, pastor Walter. Por que o Abrão teve que trazer o Ló? Se Deus mandou deixar, não, mas ele tinha que trazer o Ló, porque o Ló era irmão da Sara. A Sara era órfã. O Ló não tinha outra família, então ele tinha que trazer o Ló. Isso aí, mas a Bíblia registra aqui por quê? Porque Ló foi figura importante na vida e nas provas que esse homem teve que passar. E diz aqui mais o que? Depois e partiu Abrão, e era Abrão da idade de 75 anos. Você tem que prestar atenção aos detalhes da Bíblia. Mas a primeira coisa que esse homem faz, logo que ele sai, ele não perguntou para Deus para onde ir. E se você, eu quero que você entenda o seguinte, se você puder ver um pouco de geografia bíblica, Abrão morava lá em Harã. Harã ficava do outro lado do rio Eufrates. Isso é mais ou menos uns 1000 quilômetros distante do lugar onde Deus queria que ele fosse. Então não eram assim caminhadas simples, não havia estradas, não havia automóveis, não havia nada. E disse que ele partiu sem perguntar absolutamente nada. Mas a primeira coisa que a Bíblia registra é que dali o Senhor apareceu a ele. Diz que ele atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Quando atravessou a terra, ele passou por uma extensão de quase 1000 quilômetros de terra. Ele chegou a Siquém, também chamada Sicar, onde depois Jacó abriu aquele poço, né? E diz aqui o seguinte, e verso 7: o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. No verso 7 do capítulo 12. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Então, a primeira coisa que ele faz na sua vida, na sua caminhada, a primazia dele continuava a ser Deus. Ele edificou um altar ao Senhor. É claro, se ele edifica um altar, ele ofereceu algo sobre aquilo. Ele trouxe um sacrifício para Deus. E esse altar, eu chamo o altar da confirmação do chamado. Porque Deus diz para ele o que? Olha, essa terra aqui eu vou te dar. E aí então ele continua a sua jornada. Mas na sua jornada aconteceram fatos, como acontece conosco. Conversava com o pastor ainda há pouco. Ele me disse que durante a pandemia, ele fazendo um culto com 8 pessoas, chegou uma viatura da polícia, pastor. 3 viaturas. Não tinha mais nada que fazer. Por quê? Porque era uma igreja. Então são esses percalços que nós sofremos por servir a Deus. Quando a nossa jornada lá em Moçambique, cada vez que eu saía de casa, minha esposa ficava com o coração na mão, porque todas as semanas eu era chamado perante o governo para dizer alguma coisa, para responder uma acusação, ameaça de prisão, ameaça de tudo, todas as semanas. Todas as semanas. Então, se você tem que entender que quando você coloca Deus na tua frente, Ele vai estar à tua frente mesmo. O problema é que nós dizemos que Deus está na nossa frente, mas nós
frente dele. Nós tomamos as decisões, nós fazemos os projetos, nós decidimos, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e aí vamos orar para Deus abençoar a nossa decisão. Mas eu vejo aqui um homem em que a única vez que ele não falou com Deus, só lhe trouxe problemas para o resto da sua vida. Foi quando ele foi para o Egito, sem perguntar ao Senhor se deveria entrar lá ou não. E lá no Egito ele acabou tendo que mentir, porque essa é a arma do mundo. Quando você está servindo a Deus, mas você resolve dar uma voltinha no Egito, se prepara que a mentira é parte da vida do Egito. E ele teve que mentir no Egito. Ele entregou a sua mulher para outro homem. Ele fez tanta coisa, sabe assim, mas até que Deus estava tão interessado na vida deste homem, e Deus sabia que havia sinceridade dentro dele, que havia firmeza de propósito, que Deus fez uma coisa simples, porque Deus é Deus. Deus mandou úlceras, mandou hemorroidas sobre os homens do Egito, todos eles, e secou o ventre de todas as mulheres do Egito. Ninguém mais engravidou ali, pastor. E aí eles eram muito místicos, e então eles foram consultar os seus deuses, e aí o faraó chama os seus sacerdotes e perguntou: o que está havendo na nossa terra? Por que de repente todo mundo aqui está cheio de úlceras, todos aqui estão com hemorroidas, as mulheres aqui secaram, o que está havendo? Eles disseram: sabe o que está havendo? É que essa mulher que trouxeste para o teu harém, ela tem marido, e ele que serve a um Deus que é um Deus que é maior do que os nossos deuses. E o faraó chama o Abrão e diz assim: o que tu fizeste comigo? E diz que o Abrão sai dali muito rico. Abrão sai dali riquíssimo, muito rico mesmo. E aí então, quando ele sai dali, a primeira coisa que ele faz, ele volta para aquele mesmo altar. Enfim, toda a sua vida, este homem, o seu trajeto era assim. Quando você chega um pouco mais adiante, você vê que há uma separação entre sobrinho e tio, cada um vai para o seu lado. Mas no capítulo 15 de Gênesis, você vê que aqui o homem que estava conformado com a ausência do cumprimento da promessa de Deus. Preste atenção para isso. Não se conforme. Aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer porque Ele quer fazer. Você não desista, Ele foi para o fundo da sua tenda, estava lá sozinho, conformado. Já estou aqui com 80 e poucos anos e tal, e Deus é muito bom, mas eu vou ficar quieto no meu canto. E Deus aparece para ele e fala assim para ele: não tenha medo, Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua... Pode voltar ao começo, eu gosto mais daqui. Veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas. Sabe o que é veio a palavra? Abrão teve uma visão do verbo de Deus, da palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Amém. Porque João disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo, palavra aqui é Jesus. Foi uma visão teofânica, disse: Abraão, não tenha medo, eu estou contigo, Abraão, você não está sozinho não. Eu sou o teu escudo, ou seja, sou eu que te defendo, e eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Era o Senhor dizendo para ele: se você permanecer fiel, eu vou cumprir todas as minhas promessas na tua vida. Você vai continuar a ser uma bênção, eu vou engrandecer o teu nome. Todos querem ser famosos, pastor? Todos querem ser famosos? As pessoas, elas querem fama, elas querem ter o seu nome brilhando. Agora, não tinha internet nesse tempo. Como
Mas Deus não precisa de internet para fazer ninguém famoso. Se você chega em qualquer país do mundo, você fala o nome Abrão, você vai ver que esse nome é conhecido e respeitado nas 4 maiores religiões da terra: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo respeitam, o hinduísmo também respeita. Então, ele ficou famoso porque Deus disse: eu vou fazer você ficar famoso. Todas as minhas promessas eu vou cumprir na tua vida. E foi assim que Deus foi tratando com ele. E cada vez que Deus falava com ele, ele então construía um altar para Deus. Com 100 anos de idade, nasce o seu Isaac. 100 anos. Ele ficou 25 anos peregrinando. E você acha que faz muito tempo que Deus falou contigo? Você acha que Deus está, a promessa dele está demorando muito a se cumprir na tua vida? Este homem ficou 25 anos à espera da promessa. Aí nasce o Isaac. Uns dizem que ele teria 125 anos. 25 anos depois, Isaac era um moço já, bonito, forte, e Deus fala para ele: Abrão, o que é, Senhor? Eis-me aqui, eu quero uma coisa de ti especial. O que é que tu queres, Senhor? Eu quero teu Isaac, como holocausto, como oferta totalmente queimada. Ele não perguntou: mas Senhor, eu só tenho Isaac. Ele não disse: Senhor, ele não argumentou com Deus. Senhor, olha a minha idade, a minha mulher já está com 100 e tantos anos. E onde está a promessa de que eu serei uma grande nação? Ele não perguntou nada disso. 50 anos depois, a sua fé em Deus continuava inabalável. Há quanto tempo você caminha com Deus? Esse Deus não mudou, não. O Deus que me falou no dia 5 de setembro de 1990, na cidade da Beira, sobre assim: fica, eu vou te sustentar. Deus não faz promessas em vão. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Ele falou, Ele vai fazer na tua vida. Agora, e o que você falou para Ele? E aquilo que você já prometeu para Ele? É como se Deus dissesse: olha, Abraão, falta só uma coisa. Mas o que é, Senhor? O que que falta? Eu quero o teu Isaac. Eu lembro que quando Deus mudou a minha vida, no dia 27 de agosto de 81, uma segunda-feira, Deus mudou a minha vida por completo. Eu tinha todo um projeto de vida elaborado. Uma parte disso está aqui nesse livro, que é uma autobiografia. E era uma segunda-feira, um culto grande que havia lá na nossa igreja, em Belém. E à tarde eu tinha chegado do escritório, e o meu programa sempre era: eu tomava meu banho, deitava no sofá, meu filho ficava assim em cima do sofá e a minha filha ficava em cima de mim. Era esse o meu programa predileto. Aí chega aquela senhora e fala assim para mim assim: eu quero ir para o culto. Ela é culpada disso tudo que está acontecendo aí. A coçando do ouvido agora, será que eu estou ouvindo mesmo isso? E eu disse: para que tanta igreja? Nós já não fomos domingo passado? Foi ontem? Nós não fomos ontem? Não, ela disse: eu sinto que nós não estamos bem, e eu quero ir para o culto hoje, e você é meu marido e você vai me levar. Uma coisa que a gente aprende quando casa é que não vai para discutir com a mulher. Ela vai ganhar sempre. Ela vai ganhar sempre. E eu fui com ela, mas só foi meu corpo, a minha alma não estava lá.
Se você perguntar como foi o louvor, quem pregou, também não sei. Mas o que eu sei, que eu não esqueço até hoje, que às 9 horas da noite, certinho, o pastor fez um convite para quem queria pôr a sua vida em ordem com Deus. Ela disse para mim assim: vamos lá comigo, eu não quero ir sozinha. Eu disse: não, eu não vou lá, eu não quero ir. E ela se levantou e foi só. E ela foi só e eu fiquei no banco. E quando eu estou ali no banco, aquela voz disse para mim assim, eu estava no antepenúltimo banco da igreja. Atrás de mim só tinha um bêbado dormindo, porque tinha chovido, nem chove muito. E como choveu, o homem entrou e ali sentou e estava dormindo, bêbado no banco. E aquela voz falou assim: o que tu fazes aí sentado? E eu olhei para trás e assim, só vi o bêbado dormindo. Eu perguntei: eu estou ficando maluco, estou ouvindo vozes, levanta, faz um concerto comigo esta noite, eu quero ser o Senhor da tua vida. E repetiu 3 vezes isso. E eu levantei na terceira vez, eu me dei conta que eu já estava ali diante do altar, fazendo aquilo que eu achava que eu nunca iria fazer. Eu era um homem importante, eu era um advogado, tinha sido escolhido para ser próximo governador do estado, eu tinha tudo, tinha um futuro pela frente. Igreja para mim era ir no domingo quando desce, dar meu dízimo e chega. Mas naquela noite, eu não sabia, Deus tinha começado a me chamar. O apóstolo Paulo diz que Deus começou a chamar Abraão lá em Ur dos Caldeus, quando ele fez o pai de Abraão mudar de Ur para Harã. Meus irmãos, para tornar curta uma longa história, 3 semanas depois, eu estava no meu escritório, olhando um processo, eram 9 horas da manhã, e aquela voz para mim assim: sai daqui e vai para a tua casa. Cada vez que eu lembro disso, eu lembro do chamado de Abraão. E lá eu te direi o que eu quero de ti. E eu olhei para o relógio, olhei e disse assim: Deus, eu sou advogado, eu não sei fazer outra coisa. O que eu vou fazer em casa? Aquela mesma voz falou comigo 3 vezes: vai para a tua casa, espera, lá eu te direi o que eu quero de ti. Sabe, hoje eu conto isso, escrevi isso aqui, mas se você for pensar humanamente falando, isso não é algo que alguém possa fazer. Mas eu chamei os meus sócios aquele dia, e os meus sócios, eles não eram assim. Um deles, ele era presidente da Câmara Estadual, ele era vice-governador do Estado. O outro era secretário de Segurança do Estado. No meu escritório eu não perdi a causa, pastor Paulo. Eu tive o maior escritório de advocacia agrária de todo o Brasil naquela altura. Advogava para as maiores empresas do Brasil, estavam investindo na Amazônia em terras. E como eu disse a vocês, eu tinha o meu futuro todo já traçado. E eu fui para a minha casa. Eu tinha uma garagem grande, onde eu tinha 5 carros na garagem. Botei alguns carros para fora, fiz uma salinha e fiquei ali. Só o que eu sabia fazer era ler a Bíblia e orar, porque não tinha um cliente. Os clientes desapareceram, sumiram todos. Mas ali, quando você põe o pé na estrada, quando você deixa a segurança do homem e quando você decide que confiar em Deus é a melhor opção, saiba de uma coisa: Deus vai onde você está e Ele vai mover as águas. Ele vai fazer os milagres. O milagre que você está esperando não vai vir porque você quer, mas porque Deus quer fazer na tua vida. O advogado desapareceu, o dinheiro se acabou, tudo que eu tinha, fortuna, fazendas, carros, tudo, foi como água entre os dedos, desapareceu tudo.
Mas uma coisa não saiu da minha vida, a presença de Deus. Por isso, quando eu vejo este homem aqui, talvez com 125 ou 130 anos de idade, e Deus diz assim para ele assim: ainda tem uma coisa que você tem que fazer para mim. O que é? O que é que eu tenho que fazer para ti? Me dá o teu Isaac. Vai lá na região do Moriá, nem sequer o monte Deus mostrou para ele qual é. Só disse: na região do Moriá, vai lá e oferece para mim o teu Isaac como holocausto, como oferta queimada totalmente. Este homem faz o quê? Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 12 dos seus servos e Isaac seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto. Olha, irmãos, ele teve o trabalho de cortar a lenha, pastor. Ele levou a lenha, ele estava pronto a obedecer a Deus, levou o fogo, levou o cutelo para poder fazer o holocausto, levou tudo. E diz que Isaac tinha a lenha nos ombros. Ninguém põe um feixe de lenha suficiente para queimar o holocausto nos ombros de uma criança. Isaac era um homem. E diz que ele preparou o altar, ele edificou o altar, está aqui, ele construiu o altar. Você pode imaginar como estava aquele pai fazendo um altar de pedra em cima do monte, sabendo que ia entregar o seu único filho para Deus. A essa altura, Ismael estava lá para o Egito com a sua mãe. E diz que ele amarrou Isaac, porque era natural que Isaac, como ser humano, talvez se tivesse solto, saísse correndo. Diz que ele amarrou Isaac, amarrou o seu filho, colocou sobre o altar, levantou o cutelo, o terçado, ou a faca para poder cortar o pescoço, e quando ele levanta e vai baixar, vem aquela voz: não faças nada, agora eu sei que tu temes a Deus. Essa aqui, o último altar, a oferta principal de um missionário já no fim da sua carreira. Você, depois disso aqui, ele sai de cena. Ele vai sair de cena quando ele chama o seu principal trabalhador para ir buscar uma esposa para o seu filho. Ele aqui acabou toda a sua ingerência, mas a sua oferta principal, ele trouxe para Deus, ele entregou para Deus, e Deus disse assim: agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o teu único filho. Sabe por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Você sabe por que Deus entregou Jesus? Por causa disso. Porque se um homem foi capaz de pegar o seu filho e ofertar para Deus, então Deus pega o seu filho e oferta para que todos os homens possam saber o que é salvação em Deus. A oferta que nós damos, ela não se perde por aí. A primícia da nossa vida não se perde por aí. O compromisso que nós temos, ele não é jogado aí de qualquer maneira. Tudo que você faz, tudo aquilo que você faz para Deus, está registrado. Se nós temos computadores, se hoje quando você faz uma compra e sai aquela notinha, aquele valor já está lá na Receita Estadual, na Receita Federal, está tudo ali. Imagina os computadores do céu, registrando cada palavra, cada ato, cada gesto, cada atitude, cada decisão. Então, o que nós fazemos para Deus não é em vão. A Bíblia diz: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Igreja do Senhor aqui, eu quero dizer nessa noite, e se você fizer um compromisso com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, antes de qualquer coisa, e isso é fundamental, ou Deus é Senhor, ou Ele não é nada.
Deus não pode estar em segundo plano, Ele tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Aquilo que nós queremos fazer, temos que colocar Deus à nossa frente. Tiago disse assim, escreveu, disse: vocês dizem, amanhã vamos para esse lugar, para aquele lugar, vamos fazer isso. Não, digam se Deus quiser. Se Deus quiser. Quando foi que você disse a última vez, com todo o coração, se Deus quiser? Abraão ele não perguntou: Senhor, é verdade mesmo que tu queres o meu filho, Senhor? Ele não disse: Senhor, eu sou velho, minha mulher é uma velha, Senhor, só tenho esse. Não disse nada. Ele se preparou, ele cortou a lenha, ele pegou o jumento, ele levou o fogo, a tocha, e ele caminhou 3 dias. Você pode imaginar como ia o coração daquele pai? 3 dias. 3 dias, subiu o monte, fez tudo o que tinha que fazer, mas Deus mostrou para ele uma coisa: que Deus prova, mas Deus prova para nos abençoar, não é para nos jogar por terra. Vamos estar de pé, igreja. Deus quer que você entenda algo, que aquilo que tu mais desejas, Ele deseja ainda mais do que você. Se você quer algo especial na tua vida, Ele quer ainda mais, porque Ele é Deus, e Ele não nos chamou para nós andarmos de rastro. Ele nos fez, a Bíblia diz que fomos feitos para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para emprestar e não tomar emprestado. A Bíblia diz que podem sair contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos vão fugir diante de nós. Mas tudo isso só vai acontecer quando nós colocarmos Deus como primazia na nossa vida. Quando você ofertar a tua vida para Deus, os teus pensamentos, os teus projetos, tudo que de melhor você tem, quando você ofertar para Deus, você vai ver que as coisas vão começar a mudar na tua vida. Qual foi a grande diferença de todos os reis de Israel e de Salomão? Salomão fez uma oração que ninguém tinha feito. Salomão disse: Senhor, eu só quero sabedoria para cuidar do teu povo. Quem é que pode, Senhor, cuidar do povo como o teu? Desde o Éden ninguém tinha orado assim, ninguém mais orou assim. E Deus disse para ele: olha, você não pediu saúde, não pediu riqueza, não pediu grandeza, não pediu poder. Eu vou te dar o que tu pediste e vou te dar tudo mais que você não pediu. Por quê? Porque ele pediu algo que chegou ao coração de Deus. Eu quero convocar você nessa noite, para que você pense sobre a vida deste homem. No fim da sua vida, ele fez a oferta mais importante. E sabe o que eu acho ainda mais extraordinário? Ele tinha 75 anos quando foi chamado, caminhou 25 anos com Deus para ter o Isaac, e Deus deu a ele ainda mais 75 anos para ele viver. Porque ele morreu com 175 anos. Aquilo que você dá para Deus, Deus vai te devolver multiplicado, triplicado, porque Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Nesta noite eu quero, antes de devolver o microfone ao pastor Walter, eu quero poder fazer uma oração. Se você já perdeu a esperança, eu quero fazer contigo uma oração nesta noite para devolver a tua esperança, a tua confiança e a tua fé.
O Deus que eu conheço é o Deus que me sustenta no campo missionário já há 35 anos. Como eu faço questão de dizer em toda parte, não sei o que é salário, não sei o que, não tem nada do meu nome, nada do meu nome, nada. Deus fez assim mesmo comigo. Mas nunca parou, porque a provisão vem dele. A provisão vem sempre dele. A provisão de cura vem dele. A provisão de libertação vem dele. A provisão de salvação vem dele. A provisão de alegria vem dele. A provisão de solução de todo e qualquer problema vem dele. Se você crê assim e você precisa de algo, vem aqui agora, rapidinho. Vamos estar orando juntos aqui. Depois então eu devolvo o microfone ao pastor. Quem deseja nesta noite, venha, não fique aí onde você está. Creia, esse Deus, Ele é um... Irmãos, muito bom dia, paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 14 de maio de 2023. E em 2019, logo após o grande ciclone Idai, estivemos aqui. Essa é uma história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Foi tudo destruído. Então esse aqui é um templo. Aqui chama Samora Machel, um bairro. Pertence à cidade do Dondo. E aqui é mais conhecido como Balança, por causa de uma balança que tem ali. Então esse templo aqui estamos apoiando a construção dele. Já mandamos para cá blocos. E agora chegou a hora de, portanto, nós cobrirmos o templo. Precisamos de madeira e chapas para poder construir esse templo. Esse é um desafio. O povo aqui extremamente pobre. Nível de pobreza aqui é assombroso. Mas estamos aqui para ver o que se pode fazer. Nós conhecemos o Senhor, nos constituiremos, nós pedimos mais uma vez, Senhor, pela sua... Vocês creem que ele morreu e ressuscitou? Sim. Vocês creem que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Sim. Então, mediante essa vossa confissão, vocês vão ser batizados ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?